Olá, senhores estudantes. Estamos aqui dando continuidade à análise dos problemas do livro do David Gritz, de Mecânica Quântica. Caso aqui, o problema 2.8. Recomendo que os vídeos sejam assistidos na sequência, porque às vezes um comentário que eu deixo de dar no exercício anterior, eu acabo aproveitando e fazendo no vídeo seguinte, né? Os vídeos não estão sofrendo edição, assim, com o preciosismo que o pessoal espera geralmente dos vídeos, né? Então, vamos lá. No problema aqui 2.8 ele fala assim, né? Uma partícula de massa m no poço quadrado infinito de largura a está na metade esquerda do poço e tem, em t igual a zero, que é a instante inicial, né, probabilidade de ser encontrado em qualquer ponto daquela região. Então veja, ele está considerando que a gente considere o ponto de vista de observação do poço quadrado infinito assim. O lado esquerdo, de fato, fica sendo definida a origem do sistema de coordenadas. Então, a parede da esquerda do poço você diz que a posição é 0, e a parede da direita você diz que a posição é A. Tá bom? Então, dessa vez eu estou fixando o observador. Ok? Não é como nos exemplos anteriores, nos problemas anteriores, que lá não precisava especificar em qual lado estava. Tá bom? Aqui não. Aqui vamos nos situar com uma imagem, para a gente ter uma imagem mental do que está acontecendo. É isso que ele quer que a gente leve em conta. Então, no item A, ele pergunta, né, qual a sua função de onda inicial, que é psi da posição em função do tempo, a função de onda em função da posição e do tempo para tempo inicial igual a zero, né? A função de onda aqui, seria a função de onda completa, é psi maiúsculo, né? E ele diz aqui, suponha que seja real, né, essa função. E não se esqueça de normalizar, tá? A dica que ele dá. Então, veja, ele pediu para você ter essa imagem. Então, agora, analisando a partícula apenas na região à esquerda, na parede esquerda do poço, que é a posição zero, até metade do poço. Então, ele diz aqui, de acordo com o enunciado, que essa partícula que tem massa m, no poço de largura A, ela está na primeira metade, na metade esquerda do poço, né? E tem um tempo igual a zero, tá bom? Então, antes de correr o tempo, ela se encontra nessa região. Então, vejamos aqui para a análise do problema. Primeiro que para resolver esse problema, eu tenho que ver a função de onda aqui psi maiúsculo, né? Então, lá no enunciado é psi maiúsculo também, tá bom? Então, fica a posição e do tempo. Igual, aqui no caso, no item A do problema 2.8, então ele fala lá, né, que quando eu estou na primeira metade esquerda do poço, né, isso aqui fica sendo a função de onda igual a A. E quando for diferente disso, né, fora dessa região, eu não tenho função de onda nenhuma, porque ele afirmou para mim que a partícula não se encontra à direita da metade direita do poço, e sim na metade esquerda. Então, de fato, ela não vai se encontrar nessa região. Tá ok? Então, se você olhar aqui, deixa eu voltar para o enunciado, né? Então, a função de onda poço quadrado infinito, ela é aquela quantidade, né? A vezes x, né? Que é essa característica que a gente viu agora no exercício do problema 2.7. Então, nessa primeira metade do poço, então nós temos aqui, essa função escrita assim. Ela avaliar para essa primeira região do intervalo do poço. E aí você tem então que para calcular então a constante de normalização nesse caso, né, para fazer na devida substituição, eu teria que partir então dessa relação. Então temos aqui que a probabilidade de encontrar a partícula em toda essa região, que é até a metade do poço, é 100%, está aqui, 1. E a integral da função que vale, na verdade, simplesmente 1, né? A função de onda vale simplesmente é uma constante, né? Então está aí integrado de 0 a em dx, que vai ser igual a ao quadrado integrado aqui. Então, quando integro dx fica x, no intervalo de 0 a a, então substitui. Limite superior, a sobre 2, menos o limite inferior, que é 0. Então está aqui, somente a quadrado vezes azinho sobre 2. Que implica que a constante de normalização, então, é igual a raiz quadrada de 2 sobre a, que é o que você vê quando você olha a equação aqui. 2.37 no Griffith, você tem esse coeficiente, que ele atende essa relação, tá vendo? Então, quando essa função, no caso, né, para a função valendo 1, né, não essa função que está aqui, né, mas quando a função lá valia 1, no caso, a partícula se encontrava naquela região, você tinha aqui, então, que o coeficiente simplesmente correspondia à própria raiz de 2 sobre a. Tá? Raiz de 2 sobre a, que é a largura do poço, que está correspondendo ao próprio coeficiente. Então, esse é o psi de x, né? Deixa eu ver se eu acho aqui a função de onda em si, né? Para a gente se situar, que esse é o cálculo do coeficiente. Cadê a expressão geral? Ah, tá aqui, né? Aí fica melhor de entender. Tá certo? Função de onda completa, o somatório dos coeficientes vezes a função psi de x, que essa sim estava valendo a, né? Quando eu estou à esquerda do poço, a
só envolvia a questão de normalização e a direita do poço não, ok? Então essa era uma relação importante envolvida aqui. Quando você tem a função de Yoda completa, né, para esse caso, envolvendo os coeficientes, a raiz quadrada de 2 sobre A, e aqui, estando na primeira metade à esquerda, a primeira metade à esquerda do poço vai dar aqui, seria entre 0 e A sobre 2, né, no caso, né? Entre 0 e A sobre 2. Por exemplo, em 0, aí é 0 mesmo, né, a função. Mas quando é A sobre 2 aqui, ó, vai ficar NP sobre 2, tá bom? Que vai dar aquelas alternâncias de sinal que a gente viu anteriormente. E aqui fica NP, também a gente tem essa coisa do poço. Então, isso aqui é apenas para exemplificar, né, o que a gente está fazendo lá. Aqui, né, para essa circunstância, né, na região de 0 até pi sobre 2, eu tenho que encontrar a partícula, ela será encontrada nessa localidade, tá bom? Então aqui, bom, fomos capazes de atender ao que o exercício pedia, né, para calcular. Para o item B, que ele pede aqui, ele quer saber qual é a probabilidade de que a condição de energia produza, né, o valor π ao quadrado, vezes h ao quadrado, sobre 2 vezes a massa, vezes a ao quadrado, né, que teria um n, né, mas o n está valendo 1, que é o primeiro estado estacionário, e é justamente essa quantidade de energia que ele está querendo calcular. Bom, primeiro, né, a gente pode olhar aqui, olhando para a equação 2.37, nós temos como se calcula o coeficiente, a gente tem aqui a maneira de se calcular, e ainda, partindo dessa equação, a gente tem aqui no caso o módulo ao quadrado dessa quantidade que é a probabilidade de encontrar um determinado estado estacionário para um determinado estado, né? Para o estado 1, por exemplo, seria módulo de C1 ao quadrado, por exemplo. Então é isso que a gente faz aqui. Olhando para essa equação 37, então ela está aqui. A, que é a função de normalização, vezes a quadrada de 2 sobre A integrado de 0 a sobre 2, que é até a metade do poço, envolvendo essa função. A integrado. Primeiro vamos calcular, né, o C1, né, porque é quando n vale 1. Então, vamos ver lá. Quando n vale 1, aqui n vale 1 vai dar π sobre A vezes x. Ok? E aqui a função de onda, que agora ela vale 1, né? Essa função de onda é simplesmente. Na verdade, é simplesmente a constante de normalização, que está aqui na frente. E aqui está, então, seno de π sobre AX dx, integrado em toda essa região, de 0 até a metade do poço. Bom, aqui vai dar... O A já é conhecido, né? Ele também é raiz quadrada de 2 sobre A. Então tá aqui, por isso que deu 2 sobre A, que multiplicou com este. E aqui menos... menos A sobre π vezes cosseno, que é integrar simplesmente essa função seno, né? Então, integrar a função seno nada mais é que integral de seno é menos cosseno, desse mesmo argumento, vezes, né, a compensação de quem multiplica o argumento x dentro do cosseno, que tá aqui, né, o inverso dele, né, que é A sobre π. Que é obedecendo a regra do método da substituição, né? Teria que, sei lá, chamar aqui de π sobre AX de y, né? E aí quando você faz o cálculo diferencial y, vai ser π sobre A dy, mas quando você substituir no lugar do dx dy, tem que pegar o inverso, né? Que é A sobre π, que é o que está aqui, A sobre π. E aí você integra somente um tal de seno de y dy, né? Aí daria cosseno de y. Mas quem é o y? O y volta a ser π sobre AX. Integrado nos limites de zero, no caso, A sobre 2, tá? Porque voltou a fazer os limites em função de x. Mas se os limites tivessem função dessa outra variável y, teria que ver quais seriam os limites, né? No caso seria 0 quando x fosse 0. E no caso seria π, né? Quando π sobre 2, no caso, quando x fosse A sobre 2. Mas aí como ele devolveu de novo a variável de integração anterior, então aí você volta a ter os limites de integração de novo originais, né? Então foi feita a mudança de variável e depois ajustado de volta para a variável anterior. Então isso é igual aqui a menos... Bom, aqui vai dar simplificar o A, né? Vai ficar só menos 2 sobre π. E aqui os limites aplicados sobre cosseno, que vai ser quando x vale A sobre 2, vai dar aqui π sobre 2 no cosseno. Menos o cosseno quando x vale 0, aqui vai dar 0. Então você vai ter, então, cosseno de π sobre 2 é igual a 0, menos o cosseno de 0 que é igual a 1. Então aqui vai ficar menos 1, que encontra com esse menos fica positivo, dando apenas resultado para o coeficiente C1, o valor π2 sobre π.
De modo que a probabilidade para encontrar uma determinada energia no estado E1, né, energia no estado 1, no primeiro estado estacionário, vai ser a probabilidade de 1, que é igual ao módulo ao quadrado de C1, que é o coeficiente correspondente, que é a probabilidade de encontrar naquele estado. E aí você tem, então, 2π, 2 sobre π, ao quadrado. Numericamente, com 4 casos de aproximação, ficaria 0,4053. Né? Tá aí apresentar esse valor. Então, isso responde o exercício 8, tá, do livro do David Griffiths. Ok? Então, até a próxima.